meu nome é Wanda Pietrovski, eu sou professora no curso de agronomia da UniOeste em Marechal Cândido Rondon. Nós estamos aqui hoje na vitrine tecnológica falando um pouquinho sobre formiga cortadeira, sobre saúva, para discutir com os agricultores, porque a gente está com uma incidência muito elevada de saúva e os agricultores nem sempre entendem a dinâmica da saúva e para tentar manejar. Então aqui nós montamos um salveiro, que é uma maquete de salveiro, para tentar mostrar. Inicialmente aqui nós colocamos as castas que tem no salveiro. Então o salveiro é constituído de diferentes castas de formigas. Nós vamos ter aqui então as castas aladas, que têm asas, que são as castas reprodutivas, a fêmea e o macho, né? Então ambos saem revoada. Normalmente as revoadas, a principal revoada ocorre em novembro, que é no período de chuva, quando começam as chuvas. Eles saem revoada, a fêmea copula com quantos machos forem necessários para ela encher uma bolsa, que ela armazena espermatozoide. Quando ela enche essa bolsa, ela cai no solo e tira as asas. Então a própria rainha tira suas asas, para daí ela começar então a cavar o seu salveiro. Uma vez que ela foi ao solo, ela vai cavando um túnelzinho e abre uma panela, onde ela começa a criar o seu salveiro. Nessa panela, ela vai fazer o quê? Então ela abre tudo, uma vez que ela abriu, ela fecha essa parte aqui para evitar que entre água, para evitar que entre predador ou algo assim. Então ela fechou lá e fica aqui dentro. Aí agora, aqui dentro, ela vai fazer duas coisas. Como as formigas se alimentam de um fungo, ela traz atrás da boca um fungo e ela vai fazer o seguinte: ela vai colocar dois tipos de ovos aqui dentro. Ela coloca os ovos que vão originar formigas e ela coloca ovos que são ovos nutricionais, que vão só tem a parte nutritiva. Esses ovos nutricionais ela rompe e mistura com as suas fezes, fazendo um meio de cultivo para fungo. Aí esses fungos, que ela traz na parte de trás da boca, ela vai jogar nesse meio de cultivo e vai começar então a cultivar seu fungo. E paralelo a isso, ela vai colocando ovos para originar as formigas. Mais ou menos uns 30 dias depois, ela já tem essas primeiras castas aqui, que são chamadas de jardineiras. São as salvas menores. Se você filmar daqui para lá, ó, você vai ver que tem umas salvinhas bem pequenininhas aqui, ó. E essas pequenininhas são as jardineiras. Qual é a função dessas jardineiras? A atribuição dela é cultivar fungo. Então essa é a função dela. Se você filmar aqui, ó, você vai ver que tem uns pontinhos branquinhos aqui. Esses pontos brancos, essa estrutura aqui que tem esses pontos brancos, são os fungos. Quem cultiva todo esse fungo, replanta, poda e vai conduzindo eles, são essas formigas pequenininhas aqui. Então, a partir do momento que elas surgem, elas assumem o cuidado dos fungos, mas ainda depende da rainha colocar o ovo de nutrição para nutrir todo mundo ali. Depois surgem as generalistas, né, que são aquelas, uma dona de casa do salveiro, são as que vão cuidar da cria, que vão fazer limpeza, que vão abrir novas panelas. Depois, mais ou menos 90 dias depois, surgem as cortadeiras. Então daí elas voltam a abrir aquele canalzinho e começam então a buscar alimento fora. A partir desse momento, eles passam a produzir o fungo com alimento externo e não mais dependendo da rainha. Nessa fase aqui, a partir daqui, então começa o crescimento mais acentuado, mas os soldados eles vão aparecer mais tarde, mais ou menos uns 4 a 6 meses após a rainha ter entrado. E os soldados têm a função de defesa do salveiro. Então os soldados defendem, as cortadeiras cortam, as generalistas e as jardineiras cuidam do salveiro. Maior parte, em torno de 65 a 70% das formigas de um salveiro são constituídas de jardineiras e de generalista. O restante fica entre as cortadeiras, que dá em torno de uns 15%, e os soldados ficam em torno de uns 5 a 4% da população.
E daí aqui então mostra o seguinte nesse protótipo. Quando as cortadeiras vão externamente, cortam o material, elas depositam nas primeiras camadas. Elas não levam aonde, nas camadas mais baixas, onde estão a rainha e as crias. Elas trazem aqui. Essas que estão aqui embaixo, elas sobem, limpam, avaliam tudo e daí elas trazem para baixo. Uma vez que elas trazem esse material vegetal, elas vão cortando esse material vegetal bem cortadinho e vão produzindo o seu fungo nesse material vegetal, que é o que dá para, que elas estão tentando fazer ali. Como está muito quente, elas estão sofrendo muito, né? Então está meio que inativando um pouco a atuação delas. Elas produzem esse fungo e aí elas vão descendo. Sempre as panelas de saúva elas vão ficar mais profundas, quanto maior o salveiro, maior a profundidade dessas panelas, e a rainha sempre fica protegida com as crias na parte de baixo. Por isso que é muito difícil você eliminar e matar um salveiro já com mais de 1 ano e meio de idade. Porque quando você usa qualquer estratégia, normalmente você pega só contamina só as camadas superiores. Uma vez que elas percebem, elas são extremamente sensitivas, uma vez que elas percebem que essas camadas superiores estão contaminadas, elas bloqueiam, elas fecham esses canais e impedem que qualquer coisa daqui entre aqui embaixo, protegendo a rainha e as crias. Quem é que vai morrer? Quem está daqui para cima, que são as cortadeiras e os soldados. Então, por isso que às vezes o agricultor usa, por exemplo, isca granulada, que é muito utilizada, a bioisca na agroecologia. Elas recolhem, mata quem? Cortadeira e soldados, mas o restante do salveiro não. Então fica uns meses ali inativo aquele salveiro e depois o agricultor fala que volta a nascer outros salveiros. Na verdade, não é que voltam a nascer outros salveiros, é que depois de um tempo em que a rainha formou novas cortadeiras e novos soldados, eles abrem outros olheiros e vão voltar novamente à dinâmica de recolher material. Então, por isso que é importante que, para eliminar um salveiro, necessariamente tem que matar a rainha. Então, é muito mais fácil você controlar o salveiro quando ele está pequeno, antes dele completar aí 1 ano e meio de idade. Ok? O outro material que a gente está mostrando, então, são os agentes de controle biológico. Então, aqui nós trouxemos alguns macro agentes de controle biológico, porque a grande maioria é micro e o agricultor não visualiza no campo, mas aqui alguns macros. Então, na parte de cima nós temos os parasitoides. Parasitoides são organismos que vão se desenvolver se alimentando do inseto internamente. Então, ele completa uma única geração num hospedeiro e daí esse hospedeiro morre. Aqui nós temos as vespinhas, todas elas vão controlar lagartas, então são controladoras de lagartas. Aqui a gente tem as moscas. Nas moscas, essas de cima aqui controlam lagarta, essas de baixo controlam percevejos. Percevejo marrom, percevejo barriga verde. E aqui nessa parte de baixo nós temos os predadores, que são predadores são mais generalistas, e esses predadores eles vão se alimentar de várias presas, né? Então eles vão se alimentando de várias presas, tanto a fase jovem quanto a fase adulta é predador. Parasitoide, só a fase jovem é parasitoide, a fase adulta se alimenta de néctar, de pólen, por isso que é importante ter fonte de néctar e pólen nas áreas onde você vai cultivar. E aqui os predadores, então, os besouros, que são diversos besouros que são predadores, predam, como eu falei, o que eles conseguem pegar. Aqui nós temos os percevejos, diversos percevejos, inclusive 2 que são muito parecidos com percevejos que são pragas, então o agricultor tem que cuidar muito. A diferença básica é que as pernas desses predadores, elas são bem clarinhas. E aqui a gente tem as vespas, que também, apesar da picada ser bastante dolorida, elas são extremamente benéficas para a área, elas predam lagartas. Então essas
vespas que formam cachopa, essas uma que ficam nas árvores, elas vão mastigar a lagarta, fazer uma bolinha de lagarta e levar para alimentar seus filhotes. E essas outras aqui fazem o que? Ela pica a lagarta, anestesia a lagarta e elas normalmente fazem uma cachopinha, assim, uma bolinha de solo, coloca a lagarta anestesiada dentro e coloca o seu descendente lá dentro. Então o descendente vai nascer e vai comer a lagarta. E aqui os demais predadores que a gente tem, então algumas moscas que são predadoras. Aqui a gente tem o que eles chamam de vespinha de trigo e também o adulto do bicho lixeiro, que também é predador, preda muito pulgão. As tesourinhas, principalmente essa menorzinha que está ligada à predação da lagarta do cartucho no milho, e os louva-a-Deus, que também são ótimos predadores, não são maléficos e também não tem veneno, que o pessoal acha que eles têm um veneno, também não tem veneno. Então, para dar uma ideia de quem são esses organismos e discutir um pouco com o agricultor como é que ele pode manter na propriedade dele, nos cultivos dele, esses organismos benéficos aí, fazendo áreas de refúgio e sabendo manejar então bem as propriedades.